Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer a nossa primeira videoaula de botânica e é uma videoaula universitária. E o primeiro assunto que eu resolvi trazer, na verdade eu fusionei dois assuntos que foram tratados em aulas diferentes pra mim na faculdade, mas que por alguns motivos que eu vou explicar daqui pra frente, eu resolvi fusionar aqui, que é raiz e caule. Bom, eu resolvi fusionar esses dois conteúdos, porque basicamente no vídeo eu vou falar um pouco sobre função, sobre características gerais, eu não vou ficar falando em tipos de raízes, em tipos de caules, dar exemplo e tudo mais, porque eu perderia muito tempo colocando aqui as fotos, porque lá no post já tem tudo isso. Então no post eu coloquei todos os tipos de raízes e para cada tipo eu deixei uma fotinha com um exemplo de alguma espécie que tem esse tipo de raiz ou que tem esse tipo de caule. Então eu não vi por que repetir esse conteúdo aqui, se vocês conseguem complementar com o que tem lá no blog. Vou começar com raiz. A raiz foi um dos órgãos vegetativos que possibilitou a planta a atingir o ambiente terrestre. E isso a gente consegue observar bem porque até em briófita a gente não tinha raiz, né? E aí, a partir de pteridófitas, esse órgão surgiu e aí as plantas conseguiram atingir um ambiente mais terrestre e ser um pouco menos dependentes da água, como a briófita era. A briófita era super dependente da água, a briófita é super dependente da água, né? Geralmente as raízes possuem uma relação positiva com a gravidade, com a força gravitacional, então a gente pode dizer que em grande maioria, eu digo em grande maioria porque a gente vai ter sim exceção, as raízes possuem um geotropismo positivo, quer dizer que ela atende às leis da gravidade, ou seja, geralmente ela cresce para baixo e não para cima. E aí, dentre as funções que uma raiz possui, né, porque ela possui várias funções, a gente pode falar de fixação, né, ela que vai fixar a planta ali naquele substrato, no solo. Ela vai captar água e sais minerais, principalmente por meio dos pelos absorventes que tem ali na raiz. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as partes da raiz. Elas podem armazenar substâncias e também é a raiz que produz alguns hormônios da planta. E um que a gente pode citar como exemplo é a citocinina, que é responsável por controlar as divisões celulares da planta. Agora a gente vai falar um pouquinho quanto à origem da raiz, né? Quando e como ela se origina. E quando a gente fala em raiz, o primeiro pensamento que tem que vir é a semente de uma planta. Então, quando a gente tem a semente de uma planta, a gente vai possuir uma estrutura que chama radícula, que a gente considera como a primeira raiz da planta. E aí, a raiz primária, que é aquela que a radícula vai originar, ela possui 3 partes principais e a gente vai falar de cada uma delas. Primeiro, a gente tem a coifa, que é como se fosse uma capinha protetora do ápice meristemático radicular. Então, na raiz, a gente vai ter uma área meristemática, que é uma área que tem células em constante mitose, ou seja, se dividindo sempre. E aí, essa coifa vai proteger essa região. A gente tem uma zona que é chamada de zona de alongamento, que, como diz o nome, é onde ocorre o alongamento das células. E também é essa zona que vai possibilitar o crescimento longitudinal da planta. E aí a gente tem a zona pilífera, que, como eu disse anteriormente, é onde a gente vai ter os pelos absorventes, responsáveis por absorver água e sais minerais ali que estão no solo, e é onde as células vão sofrer diferenciação. Então, o meristema é onde a gente possui células indiferenciadas que estão em constante mitose, e aí nessa zona, a zona pilífera, é onde ela vai ser diferenciada. Então, aí é legal a gente definir o que são os pelos. Os pelos são projeções das células vegetais que vão aumentar a superfície de contato entre a planta e o solo, possibilitando uma maior absorção tanto de nutrientes, né, sais minerais, tudo mais que possui ali no solo, quanto de água. E aí a gente tem 2 tipos principais de raiz, que é a raiz pivotante ou axial e a raiz fasciculada. A pivotante axial é a raiz que a gente costuma desenhar, que a gente costuma... Pensou em raiz, é ela que vem na cabeça. Que é quando a raiz primária, aquela que é formada pela radícula, dá origem à raiz principal, tá? É a raiz principal. E essa raiz principal vai emitir raízes secundárias. Enquanto que a fasciculada é quando não tem muito um desenvolvimento dessa raiz primária. E aí a gente tem uma predominância de raízes adventícias, que vão se originar do eixo caulinar. E aí a gente tem os tipos de raízes, a gente tem raízes tuberosas, são aquelas que são responsáveis pela reserva de amido, de lipídios e tudo mais. A gente tem as raízes aéreas,
que são aquelas que se desenvolvem expostas ao ar e à luz. E aí a gente tem raiz de suporte ou de escora, a gente tem raiz respiratória, que é comum nos mangues, que essa sim possui geotropismo negativo, porque ela cresce para cima, já que ela precisa buscar ar. Tem as raízes grampiformes, tem os nódulos radiculares, tem raízes contráteis, tem micorrizas, que é a associação entre fungo e raiz de plantas. Tem raízes sugadoras, enfim, a gente tem muitos tipos de raízes que eu perderia muito tempo aqui falando pra vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho de caule, que também vai ter um complemento lá no blog, porque eu não vou ficar falando especificadamente de cada tipo de caule aqui. Então vamos falar das funções do caule, né? O que o caule é, o que ele faz, de onde ele se origina. Então vamos entender um pouquinho. O caule também faz parte dessa questão evolutiva das plantas estarem conquistando o ambiente terrestre. E isso foi muito importante porque, novamente, nas briófitas a gente não tinha o caule. E o caule é o responsável, basicamente, por conectar raiz e folha. Então, é ali nele que vai ocorrer a condução de seiva, ele que vai dar aquele suporte, aquela sustentação, tanto por conta dos vasos condutores, quanto realmente por estar ali no meio entre as folhas e a raiz, né, fazendo aquele link, ele vai ser responsável por sustentar a planta no geral, fazer a manutenção do eixo ereto. Ele pode fazer a reserva de água, tá? Depende da planta que a gente tá falando. Ele pode fazer fotossíntese também. Geralmente, quando o caule é verde, ele realiza fotossíntese, mas não são todos os caules que vão realizar fotossíntese. E também podem ser utilizados para propagação vegetativa, ou seja, eu tiro um pedaço daquele caule, planto e aí eu origino outra planta. E isso não ocorre em todas as espécies de plantas, mas pode ocorrer. Então, essas três últimas características que eu falei para vocês, a fotossíntese, reserva de água e propagação vegetativa, não é função obrigatória do caule, mas as outras são. O eixo hipocótilo, ele é o responsável por originar tanto a raiz quanto o caule, então é ele que vai originar o caule, né? A primeira unidade caulinar a gente pode falar que é originado pelo eixo hipocótilo. E aí a gente tem algumas partes do caule. Primeiro é o nó. O nó é de onde vai sair a folha do caule. Então, vamos supor, eu tenho uma folha que tá aqui, e ela tá aqui o meu caule, e a folha tá ligada aqui, certo? Esse local aqui, ó, que eu tô mostrando com o meu dedão, que tá saindo a folha, aqui é um nó. Entre dois nós, né, tem uma folha aqui, tem uma folha aqui. Esse espaço eu chamo de entrenó. Aí a gente tem também a gema apical. A gema apical geralmente é ali em cima, é tipo a extremidade máxima do caule, a parte de cima mesmo, como diz o nome, apical. E é ali que vai ocorrer todo o crescimento da planta. Quando a gente faz essa união, quando a gente tá falando do caule nó mais entrenó, a gente chama essas duas estruturas juntas de fitômero. E aí a gente pode possuir ali no caule uma estrutura que chama catafilo. São folhas modificadas para proteger as gemas do caule. E a gente tem vários tipos de caule, né? A gente tem os caules aéreos, que a gente tem do tipo haste, que é aquele convencional que a gente conhece, tem do tipo tronco ou fuste, que é de árvore, tem do tipo tronco suculento, tem do tipo estipe, tem colmo, tem caule volúvel, sarmento, tem estolho, tem cladódio, enfim, tem muitos tipos que lá no blog tá tudo direitinho pra vocês. E a gente também vai possuir caules subterrâneos, então a gente tem rizoma, a gente tem tubérculo. É importante dizer, gente, batata não é uma raiz, é um caule, muita gente confunde, tá? Batata é um tubérculo, ou seja, é um caule subterrâneo. A gente tem cormo, a gente tem bulbo, que é o caso da cebola, do alho, a gente tem rizóforo, xilopódio. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like pra mim aqui embaixo, se inscreva no meu canal e chame seus amigos pra virarem biologuinhos, tá bom? E não esquece de deixar aqui nos comentários que vocês querem que eu grave mais pra frente, ideias de vídeo, ou se vocês têm alguma pergunta, eu sempre respondo os comentários de vocês. E também me siga nas redes sociais, tá tudo linkado aqui no box de informação, porque lá eu tô muito mais ativa todos os dias da semana, pode me mandar mensagem qualquer hora que eu respondo, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo!